Capítulo 12 da revogação do testamento. Artigo 1969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Artigo 1970. A revogação do testamento pode ser total ou parcial. Parágrafo único. Se parcial, ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Artigo 1971. A revogação produzirá seus efeitos ainda que quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado, não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Artigo 1972. O testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado. Capítulo 13 do rompimento do testamento. Artigo 1973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. Artigo 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Artigo 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade não contemplando os herdeiros necessários, de cuja existência saiba ou quando os exclua dessa parte. Capítulo 14 do testamenteiro. Artigo 1976. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Artigo 1977. O testador pode conceder ao testamenteiro a posse e a administração da herança ou de parte dela, não havendo cônjuge ou herdeiros necessários. Parágrafo único. Qualquer herdeiro pode requerer partilha imediata ou devolução da herança, habilitando o testamenteiro com os meios necessários para o cumprimento dos legados ou dando caução de prestá-los. Artigo 1978. Tendo o testamenteiro a posse e a administração dos bens, incumbe-lhe requerer inventário e cumprir o testamento. Artigo 1979. O testamenteiro nomeado ou qualquer parte interessada pode requerer, assim como o juiz pode ordenar de ofício ao detentor do testamento que o leve a registro. Artigo 1980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e a dar contas do que recebeu e despendeu, subsistindo na sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. Artigo 1981. Compete ao testamenteiro, com ou sem o concurso do inventariante e dos herdeiros instituídos, defender a validade do testamento. Artigo 1982. Além das atribuições exaradas nos artigos antecedentes, terá o testamenteiro as que lhe conferir o testador nos limites da lei. Artigo 1983. Não concedendo o testador prazo maior, cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas em 180 dias contados da aceitação da testamentaria. Parágrafo único. Pode esse prazo ser prorrogado se houver motivo suficiente. Artigo 1984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges e, em falta destes, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Artigo 1985. O encargo da testamentária não se transmite aos herdeiros do testamenteiro, nem é delegável, mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo e fora dele mediante mandatário com poderes especiais. Artigo 1986. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro que tenha aceitado o cargo, poderá cada qual exercê-lo em falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a dar conta dos bens que lhe forem confiados, salvo se cada um tiver, pelo testamento, funções distintas e a elas se limitar. Artigo 1987. Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro que não seja herdeiro ou legatário terá direito a um prêmio que, se o testador não o houver fixado, será de 1 a 5% arbitrado pelo juiz sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento.
Parágrafo único. O prêmio arbitrado será pago à conta da parte disponível quando houver herdeiro necessário. Artigo 1988. O herdeiro ou legatário nomeado testamenteiro poderá preferir o prêmio à herança ou ao legado. Artigo 1989. Reverterá à herança o prêmio que o testamenteiro perder por ser removido ou por não ter cumprido o testamento. Artigo 1990. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, exercerá o testamenteiro as funções de inventariante. Título 4 do Inventário da Partilha, capítulo 1 do Inventário. Artigo 1991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Capítulo 2 dos sonegados. Artigo 1992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder ou com o seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito de que sobre eles lhe cabia. Artigo 1993. Além da pena combinada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á em se provando a sonegação ou negando ele a existência dos bens quando indicados. Artigo 1994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança. Parágrafo único. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados. Artigo 1995. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos. Artigo 1996. Só se pode arguir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens com a declaração por ele feita de não existirem outros por inventariar e partir, assim como arguir o herdeiro depois de declarar-se no inventário que não os possui. Capítulo 3 do pagamento das dívidas. Artigo 1997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Parágrafo 1º. Quando antes da partilha for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Parágrafo 2º. No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Artigo 1998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança, mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. Artigo 1999. Sempre que houver ação regressiva de uns contra outros herdeiros, a parte do coerdeiro insolvente dividir-se-á em proporção entre os demais. Artigo 2000. Os legatários e credores da herança podem exigir que do patrimônio do falecido se discrimine o do herdeiro e, em concurso com os credores deste, ser-lhes-ão preferidos no pagamento. Artigo 2001. Se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor. Capítulo 4 da colação. Artigo 2002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberão sob pena de sonegação. Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível sem aumentar a disponível. Artigo 2003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único.
Se computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo os bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie ou quando deles já não disponha o donatário pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Artigo 2004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato da liberalidade. Parágrafo 1º. Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que, então se calcular, valessem ao tempo da liberalidade. Parágrafo 2º. Só o valor dos bens doados entrará em colação, não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos de perdas que eles sofrerem. Artigo 2005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor e ao tempo da doação. Parágrafo único. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente que, ao tempo do ato, não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Artigo 2006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título da liberalidade. Artigo 2007. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. Parágrafo 1º. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. Parágrafo 2º. A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado. A restituição será em espécie ou, se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias. Parágrafo 3º. Sujeita-se à redução nos termos do parágrafo antecedente a parte da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e a mais a cota disponível. Parágrafo 4º. Sendo várias as doações a herdeiros necessários, feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última até a eliminação do excesso. Artigo 2008. Aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído deve, não obstante, conferir as doações recebidas para o fim de repor o que exceder o disponível. Artigo 2009. Quando os netos, representando seus pais, sucederem aos avós, serão obrigados a trazer a colação, ainda que não o hajam herdado o que os pais teriam de conferir. Artigo 2010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Artigo 2011. As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente também não estão sujeitas à colação. Artigo 2012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges, no inventário de cada um se conferirá por metade. Capítulo 5 da partilha. Artigo 2013. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Artigo 2014. Pode o testador indicar os bens e valores que devam compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Artigo 2015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Artigo 2016. Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Artigo 2017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Artigo 2018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Artigo 2019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro serão vendidos judicialmente partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos.
Parágrafo 1º. Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros em dinheiro a diferença após avaliação atualizada. Parágrafo 2º. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação. Artigo 2020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão, têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que por dolo ou culpa deram causa. Artigo 2021. Quando a parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante, ou consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 2022. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança que se estiver ciência após a partilha. Capítulo 6 da garantia dos quinhões hereditários. Artigo 2023. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. Artigo 2024. Os coherdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhonhados. Artigo 2025. Cessa a obrigação mútua estabelecida no artigo antecedente, havendo convenção em contrário e bem assim dando-se a evicção por culpa do evicto ou por fato posterior à partilha. Artigo 2026. O evicto será indenizado pelos coherdeiros na proporção de suas cotas hereditárias, mas se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção pela parte desse, menos a cota que corresponderia ao indenizado. Capítulo 7 da anulação de partilha. Artigo 2027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam em geral os negócios jurídicos. Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha. Livro complementar das disposições finais e transitórias. Artigo 2028. Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Artigo 2029. Até 2 anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do artigo 1238 e no parágrafo único do artigo 1242 serão acrescidos de 2 anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior Lei nº 3071, de 1º de janeiro de 1916. Artigo 2030. O acréscimo de que trata o artigo antecedente será feito nos casos em que se refere o parágrafo 4º do artigo 1228. Artigo 2031. As associações, sociedades e fundações constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. Parágrafo único. O disposto neste Código não se aplica às organizações religiosas nem aos partidos políticos. Artigo 2032. As fundações instituídas, segundo a legislação anterior, inclusive as de fins diversos dos previstos no parágrafo único do artigo 62, subordinam-se quanto ao seu funcionamento ao disposto neste Código. Artigo 2033. Salvo disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no artigo 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código. Artigo 2034. A dissolução e a liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência deste Código, obedecerão ao disposto nas leis anteriores. Artigo 2035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores referidas no artigo 2045, mas os seus efeitos produzidos após a vigência deste Código aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade dos contratos. Artigo 2036. A locação de prédio urbano que esteja sujeita à lei especial por
por esta continua a ser regida. Artigo 2037. Salvo disposição em contrário, aplicam-se aos empresários e sociedades empresárias as disposições de lei não revogadas por este Código, referentes a comerciantes ou a sociedades comerciais, bem como atividades mercantis. Artigo 2038. Fica proibida a inconstituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes, até a sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores. Parágrafo 1º. Os aforamentos a que se refere este artigo é defeso, inciso 1, cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado sobre o valor das construções ou plantações. Inciso 2. Constituir subenfiteuse. Parágrafo 2º. A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por lei especial. Artigo 2039. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, é ou por ele estabelecido. Artigo 2040. A hipoteca legal dos bens do tutor ou curador, inscrita em conformidade com o inciso 4 do artigo 827 do Código Civil anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, poderá ser cancelada, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 1745 deste Código. Artigo 2041. As disposições deste Código relativas à ordem da vocação hereditária, artigos 1829 a 1844, não se aplicam à sucessão aberta antes de sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Artigo 2042. Aplica-se o disposto no caput do artigo 1848, quando aberta a sucessão no prazo de 1 ano após a entrada em vigor deste Código, ainda que o testamento tenha sido feito na vigência do anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, se no prazo o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa de cláusula aposta à legítima, não subsistirá a restrição. Artigo 2043. Até porque, por outra forma se disciplinem, continuam em vigor as disposições de natureza processual, administrativa ou penal, constantes de leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados a este Código. Artigo 2044. Este Código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Artigo 2045. Revogam-se a Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, Código Civil, e a parte 1ª do Código Comercial, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Artigo 2046. Todas as remissões em diplomas legislativos aos códigos referidos no artigo antecedente consideram-se feitas as disposições correspondentes deste Código.